Muito boa noite a todas e todos que nos assistem. Eu sou Arthur Araújo, coordenador do programa Observatório da Coronacrise, que é promovido pela Fundação Perseu Abramo. E, inicialmente, quero pedir desculpas e explicar a todos que, infelizmente, o ex-senador e ex-prefeito Lindbergh Farias não fará a mediação desse programa como estava previsto, porque ele recebeu uma tarefa partidária. Ele está acompanhando a convenção do PCdoB da cidade do Rio de Janeiro para formalizar o apoio do PCdoB à candidatura da ex-senadora e ex-governadora Benedita da Silva à Prefeitura do Rio. Então, eu farei as honras da casa. O Observatório da Coronacrise é um programa que a Fundação Perseu Abramo criou e conta com a parceria do Diário do Centro do Mundo, do Brasil 247 e da revista Fórum. É também transmitido pelos Facebooks da ex-presidenta Dilma e do ex-prefeito e ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad. E a ideia, desde o início, é nós conseguirmos abordar, em conversas de 1 hora, 2 vezes por semana, os múltiplos aspectos da crise do coronavírus, a chamada coronacrise, desde os seus aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais. É uma tentativa de abarcar o conjunto da crise e, principalmente, de buscar conversar sobre como enfrentá-la, que soluções são possíveis, que caminhos são necessários. Hoje temos o prazer para tratar do tema da educação, desde a educação básica à educação superior, como um mecanismo de redução de desigualdades, 3 grandes autoridades no tema. Nós temos a deputada federal Margarida Salomão, ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, atual professora dessa mesma universidade, foi dirigente da Andifes, a Associação dos Dirigentes de Instituições Federais, e é uma das coordenadoras da Frente Parlamentar para a Valorização das Universidades Federais. Professor Newton Lima, ex-politécnico, isso eu faço questão de dizer, porque como politécnico a gente estuda uma mesma máfia, ex-prefeito de São Carlos, por 2 mandatos, foi deputado federal, foi reitor da Universidade Federal de São Carlos e é uma pessoa envolvida com a educação brasileira há muito tempo. E o ex-ministro Celso Panceira, que comandou a área de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo federal, e atualmente é secretário executivo da Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento. Ou seja, 3 pessoas extremamente categorizadas, com grande conhecimento teórico e prático do setor da educação, e que farão cada um deles uma intervenção inicial da ordem de 10 minutos. A gente tem um truque aqui para avisar do tempo, porque como é meio descortês cortar, quem está falando, enquanto estiver no tempo, está sozinho na tela. Acabou o tempo, o Serginho é muito eficaz, ele coloca os 4 na tela e manda o recado que o tempo se esgotou e está na hora de concluir. Mas, então, eu pediria que cada um fizesse as suas intervenções iniciais e depois a gente entra em rodadas de conversas entre nós e entre os próprios debatedores. Como já combinamos, então, com a palavra, Celso Panceira, para dar o primeiro chute na bola. É contigo. O som está desligado. Ótimo, perfeito. Ligou, né? Então, boa noite, Arthur. Obrigado pelo convite, a todas as organizações aí que sustentam essa estrutura de debate e de ação política, o Observatório do Coronacrise. Querida Margarida Salomão, deputada combativa, que a gente tem trabalhado bastante juntos no Congresso, a gente através da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, e ela como parlamentar, legitimamente eleita aí, combativamente histórica. E o meu amigo Newton Lima também, que também é do ICTP, participa com a gente, representando o CONIF, que é o conselho que reúne os reitores dos institutos federais. Também foi deputado e prefeito, e foi da Andifes e do CRUB, enfim. Mas eu queria pedir para o Sérgio para colocar o nosso gráfico. Eu
como eu vou fazer a primeira fala, então apanhei algumas informações da liderança do PT no Senado e na Câmara, e elaborei, são 5 ou 6 lâminas apenas, só para a gente trabalhar um pouquinho a questão da perspectiva orçamentária desse ano para o ano que vem, para 2021, e comparando um pouquinho com os últimos anos. Se puder passar, Sérgio, para a próxima lâmina, né? Isso é bem rápido, não é uma coisa chata. Aqui nós temos o seguinte, aqui são o investimento do governo central, da União, de 2014 para cá, em valores de 2020. Né? Então, nós tivemos 75 bilhões em 2014 de investimento, 2015 foi aquela crise, toda criada no Congresso de inviabilidade do governo da presidente Dilma, houve uma queda grande, mas de lá para cá, também, com todo o discurso que era tirar o PT do governo e se resolveria a crise, você pode ver que não se resolveu, e o ano que vem a perspectiva de investimento do governo, total investimento do governo é de 25 bilhões de reais, ou seja, 1/3 do que foi gasto em 2014, metade do que foi gasto em 2015. Pode passar a próxima lâmina, por favor? Aqui são os recursos discricionários do MEC. Aqui a gente vê o descaso com a educação, que está claro, né? Essa escadinha caindo, porque mesmo naquela crise imensa que nós enfrentamos em 2015, no governo da Dilma, houve queda de investimento, mas a educação manteve, né, um patamar elevadíssimo. Eu não tenho os anos anteriores, mas ainda a curva é ascendente se a gente pegar 2013 até 2015. E o ano que vem, o valor desse ano previsto, 18,9 bilhões, os recursos discricionários para o MEC, eles só não foram insuficientes por causa do coronavírus, porque os campos pararam de funcionar, senão não fecharia o ano, né, para pagar toda a demanda que tem ali de terceirizados, alimentação, assistência estudantil, bolsa da CAPES, isso tudo. Daí o ano que vem, né, a perspectiva, então, é um pouquinho menor ainda daquilo que já é insuficiente. A próxima lâmina, por favor. E isso aqui são os recursos da CAPES, né? Nós tínhamos, pode ver, os programas de pós-graduação desenhados lá no início do governo do Lula e que o PT foi cumprindo, né? Sempre num crescente, a CAPES fechou 2015 com 7,7 bilhões de reais, né? E agora, o ano que vem, 2,9 bilhões de reais. Veja o tombo que caiu. Esse ano já era um recurso insuficiente, a gente conseguiu, porque na verdade o governo propôs esse valor em 2019 a 2020. A gente brigou muito lá, a Marguerite nos ajudou, e a gente conseguiu manter um número mínimo aí de 3,3 bilhões. Né? Mas isso é para pagar o que já tem de bolsa funcionando. Veja você, agora cai um pouquinho mais no ano que vem para 2,9 bilhões. Né? Ou seja, também um pouco mais da metade, né, do que se gastou em 2014 e praticamente 1/3 se gastou em 2015. E para bolsas do ensino superior, uma queda maior, né, a queda de 2,36 bilhões para 2,05 bilhões. E os investimentos, né, em novos editais, enfim, novas bolsas, é ridículo, é 3,2 milhões. Já era pouco em 2020, 21 milhões, cai para 3,2 milhões. É para matar os programas de pós-graduação das universidades e institutos federais públicos. Pode passar a próxima. Aqui é o Ministério de Ciência e Tecnologia também. Veja como vem decrescendo, né? Em 2014, só para a gente esclarecer, aqui nesse valor tem o Ciência Sem Fronteira. Então, ele deu um salto, mas se a gente pegar a linha histórica de 2013 até 2015, ela é toda crescente, né? O crescimento é constante, os recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia investidos no Brasil. E de lá para cá, vem caindo constantemente, e a previsão para o ano que vem, vejam vocês, 2,7 bilhões. Não dá para nada para o Ministério funcionar. Imagina a Embrapi, que foi criado na gestão aí do atual presidente da Fundação Perseu Abramo, né? Ou então o ministro Mercadante, que criou a Embrapi, que é a Embrapa para a indústria, para a inovação, que é um exemplo de sucesso, dos poucos sucessos
que se tem no Brasil nos últimos anos, por exemplo, está com 400 milhões para receber do Ministério e não consegue receber, e está em vias de inviabilizar o funcionamento da Embrapi. Agora imagina com esses recursos para o ano que vem, ou agora para a próxima lâmina também. Pois bem, e aqui CNPq. Olha só o drama do CNPq. CNPq vem crescendo também e, bum, olha o tombo, né? 1,04 bilhões para o ano que vem. Não fecha o ano. Não fecha o ano. Né? Para bolsas de estudo, né? Ele cai para 919. O 975 milhões esse ano ele só não foi totalmente insuficiente porque não teve o funcionamento regular das universidades. E o ano que vem ele cai ainda um pouquinho mais. Né? Ou seja, a perspectiva é muito ruim. A próxima lâmina, não, essa é a minha última lâmina. Pois bem, pode tirar agora. Eu botei esses números, né? Porque para embasar um pouquinho, para mostrar a dimensão do problema que nós vamos enfrentar, Arthur e Margarida. A Margarida está acompanhando isso o ano que vem. Né? A crise ela é real. O desprezo do governo pela rede pública de ensino de nível superior, pela rede de pesquisa, que foi vitaminada enormemente durante os governos do PT, está claro, para desmontar. E, por fim, só para encerrar minha fala, hoje saiu a nomeação do interventor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O terceiro colocado na lista tríplice foi nomeado reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso vai ser, se a gente não se cuidar, a lógica daqui para frente. Já tivemos o Cefet aqui no Rio de Janeiro, com o interventor, diversos casos o Brasil afora, e hoje saiu a nomeação do reitor da URGS, né? E é o terceiro colocado na lista tríplice. Então, a gente tem conversado com a DIFES, com o CONIF, né? Que além do problema do orçamento, que já é por si grave, nós temos outro problema, que é uma interferência enorme na vida universitária e na tentativa de acabar com a autonomia das universidades, que influir exatamente nos gestores. Eles tentaram mudar os critérios, tentaram colocar os jabutis em medidas provisórias para amarrar melhor essa ideia deles de controlar as universidades públicas e institutos públicos federais. Não conseguiram, mas mesmo assim estão, na prática, colocando essa intervenção aí na Federal do Rio Grande do Sul. Vou deixar agora a fala para a minha querida Margarida, depois a gente entra no debate, né, para a gente bater um pouquinho sobre o que é a realidade e qual a nossa perspectiva para o ano que vem, para os próximos anos, no nível do ensino superior brasileiro, ensino público, e também no setor de pesquisa e inovação. Obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, ministro Panceira. Deputada Margarida Salomão, esses números traduzidos para a vida real do ensino significam... Antes de responder a sua pergunta, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar meu querido amigo Panceira, que é o grande alma da iniciativa, né, pela ciência e tecnologia, que tem desenvolvido um trabalho muito importante no Congresso, meu presidente da Andes, naquela época era a Andes, querido Newton Lima Neto, e depois presidente da Andifes, deputado, prefeito, uma potência política com a qual a gente conta no Brasil. Então, estou muito satisfeita de estar aqui hoje conversando com vocês, e a minha satisfação basicamente é essa companhia e também a alegria de estar me dirigindo a pessoas tão qualificadas que estão nos acompanhando. Agora mesmo estava vendo uma mensagem da reitora Ana Lúcia Gazola, que foi minha presidente na Andifes, reitora da UFMG, e que está num GT criado pelo presidente Rodrigo Maia, que é um dispositivo importante com o qual a gente conta nesse momento muito duro. Panceira acabou de fazer a fala dele mencionando essa desgraça, que é a intervenção na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das maiores universidades brasileiras, né, pelos ranqueamentos recentemente
publicados pela Times Higher Education, é uma das 10 maiores universidades brasileiras, uma das melhores universidades da América Latina, e que tem o seu reitor, Rui Oppermann, que liderou esse processo de consolidação da qualidade da URGS, nesse momento descartado em nome de uma intervenção político-partidária. O senhor que foi agora nomeado pelo decreto do presidente Bolsonaro é o terceiro da lista e teve 3 votos no Conselho Superior, um dos quais o seu próprio voto. E de onde que isso procede? De um movimento político-partidário. Então é importante, porque havia essas fake news de que as universidades eram aparelhadas. Elas não eram e não são, mas podem vir a sê-lo se procedimentos como esses persistirem sendo adotados. E eu quero dizer que nós já temos um projeto de decreto legislativo revogando o decreto do presidente da República, de autoria da deputada Maria do Rosário, que nós subscrevemos, e vamos tentar levá-lo adiante. Então, isso é um elemento, uma cicatriz, nesse momento em que nós estamos aí debatendo a situação da educação brasileira. Pensando na floresta, eu acho que nós temos que reconhecer recentemente uma grande vitória, que foi a votação do Fundeb, a sua constitucionalização, a melhoria da sua composição, com a incorporação do custo aluno-qualidade individual, e, além do mais, a contribuição, um acréscimo da contribuição da União, que passou para 23%, na versão anterior do Fundeb era 10%, com uma determinação de investimento na educação infantil, que é uma das áreas da educação brasileira que precisam ser priorizadas. Eis que, em creches, hoje, nós temos 36% das crianças de 0 a 3 anos atendidas. Então, é lógico que é preciso gastar mais para que todas as crianças brasileiras tenham acesso àquilo que é um direito delas. Isso dito, eu quero ponderar que, entretanto, se nós não conseguirmos regulamentar o Fundeb, nós corremos o risco de perder aquilo que conquistamos. Há uma série de regulações que estão por serem votadas, que não, nesse momento, nessa grande confusão, sequer chegam a ser encaminhadas e pautadas na Câmara ou no Senado. E que, se não o forem, ano que vem nós não conseguiremos desembolsar o Fundeb tal como foi previsto nessa legislação. Como o tema da nossa conversa hoje é a educação como um todo, desde a educação básica até a pós-graduação, então eu quero começar tratando desse assunto. E agora eu vou chegar na outra ponta. O nosso querido Pancera mostrou aí essas lâminas que, de uma forma inequívoca, mostram que a CAPES e o CNPq retrocederam há 10 anos atrás. Isso já seria grave se nós considerássemos esse fato em termos absolutos. Entretanto, é muito pior, porque nós estamos abortando um voo. Nesse momento, nós tivemos, nessa década passada, uma expansão, uma interiorização da pós-graduação brasileira que nos deu esperanças de conseguirmos chegar a um outro patamar de qualidade por exatamente estarmos começando a produzir uma massa crítica. Eis que a pesquisa brasileira se faz nos cursos de mestrado e doutorado.
em grande parte, na sua maior parte. Então, nesse momento, enfraquecer, desidratar a CAPES e o CNPq corresponde, na verdade, a um crime de lesa pátria. E, no momento em que nós estamos formando 22 mil doutores por ano, e não temos bolsa de pós-doutorado e nem perspectiva de aproveitamento dessas pessoas formadas com qualidade e para uma intervenção de grande envergadura. Eu pergunto a vocês, o que nós vamos fazer com essas 22 mil pessoas doutoradas? O que elas vão fazer? Dirigir Uber? Sair do país? Esse é um problema real do ponto de vista da transição geracional, do ponto de vista da consolidação da ciência brasileira. Então, desde a educação infantil até o pós-doutorado, nós encontramos, nesse momento, um quadro muito grave. O Arthur me pergunta o que significa na prática. Significa que nós podemos perder aquilo que a duras penas conquistamos. Nós estávamos num processo numa inflexão positiva, de aumento do valor do investimento em educação como um todo, e especialmente com uma ampliação sem precedentes na história do Brasil na área da educação superior. E agora, com esses recursos, e aí eu quero dizer, eu estava falando da CAPES e do CNPq, mas é possível que nós tenhamos, o que propõe a lei orçamentária, uma redução de R$1 bilhão para o financiamento das universidades, dos institutos. No que diz respeito aos programas os programas de permanência, os programas de assistência estudantil, sem o que nós não conseguiremos manter os nossos estudantes nos cursos, nesse momento, inclusive, com a pandemia, já se registra uma perigosa evasão escolar. O corte do PNAES é de 18%, que está previsto na lei orçamentária. Então, a gente decompondo aqueles números que o Pancera mostrou aí, o quadro é um quadro gravíssimo, e eu queria indicar, terminando a minha fala, 2 linhas de ação que são inadiáveis. Uma delas é a recomposição dos valores do orçamento dentro da CMO, dentro da Comissão Mista do Orçamento. Nós vamos ter que fazer isso sob pena de nós inviabilizarmos a educação superior, a ciência brasileira e a educação como um todo. Queria só dizer que, no caso da CAPES, que toda vez que nós colocamos essa questão em pauta, o MEC nos diz, mas nós preferimos investir em educação... Fecha a porta aí. Preferimos investir em educação básica, não preferem nada. Seja porque estão relutando em avançar a regulamentação do Fundeb, seja porque na CAPES os recursos destinados à qualificação da docência da educação básica foi cortado em 28%. Então, não é verdade essa bandeira, que é uma falsa bandeira, mas que eles eventualmente vêm brandindo. Então, eu queria dizer que nós temos que trabalhar, Pancera, Newton, nós temos que trabalhar na Câmara e no Senado para recompormos os valores orçamentários. E, de outro lado, eu acho que nós devemos pegar o que está mais adiantado, que é o projeto de lei do Gastão Vieira, que é um projeto que já foi discutido por esse GT que o Rodrigo Maia criou, para regulamentar o artigo 207 da Constituição. E, de uma vez por todas, acabar com essas veleidades do governo intervir na escolha dos dirigentes
das universidades e dos institutos federais. Então, fico por aqui e agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês nessa noite do dia 16 de setembro. Muito obrigado, deputada e professora e ex-reitora Margarida Salomão. Passando agora para o professor ex-prefeito Newton, e tentando colocar um aspecto que eu acho que talvez você possa nos ajudar também a pensar, Newton. São Carlos é das primeiras experiências de interiorização do ensino superior. É histórica, uma cidade fora dos grandes centros que é um polo universitário. Quando você passa a desfinanciar a educação superior, isso também não tem um senhor efeito na vida dessas cidades em que a universidade passou a ser um elemento fundamental da vida? Bola com você. É uma pergunta interessante. Obrigado, Arthur. Queria cumprimentá-lo, antes de mais nada, parabenizá-lo por esse projeto tão bonito do Observatório da Coronacrise, todos os eventos que vocês estão fazendo. Parabéns a Perseu Abramo. Tenho certeza que várias pessoas estão acompanhando pela qualidade do debate, pela profundidade dos debates. É um prazer imenso dividir essa tela esta noite com a Margarida Salomão, minha colega reitora, colega deputada, grande cientista, grande educadora e que certamente está tendo um papel fundamental na Câmara dos Deputados na defesa dos nossos valores, dos nossos princípios, dos nossos sonhos, por que não dizer, e o Celso Pancera, com quem eu também tenho o privilégio de poder compartilhar, como ele mesmo disse, dentro dos espaços em defesa da ciência, da tecnologia e da inovação brasileira, por intermédio da iniciativa que ele coordena, a iniciativa da ciência e tecnologia no Parlamento, uma extraordinária experiência que já vem dando resultados e tendo várias conquistas. Eu, antes de responder a tua pergunta sobre os impactos de uma universidade do interior, eu tenho até escrito sobre isso em alguns momentos, quando a assunção da presidência do governo Bolsonaro, os impactos que teria uma cidade que tem 2 Embrapas, um campus enorme da Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de São Carlos, para dizer o mínimo. Isso significa, com todos os cortes que estão ocorrendo, com toda a política de desmonte do serviço público e, sobretudo, das instituições educacionais de ciência e tecnologia, para a cidade de São Carlos vai ser uma catástrofe, até diria. Mas depois a gente pode avançar um pouco mais. Eu não queria perder, Arthur, Celso, Margarida, a ideia de fazer nesses 10 minutos iniciais um resumo também, na mesma linha que vocês fizeram, do que vem acontecendo com a política de desmonte pós o golpe que retirou a presidenta Dilma do comando do país. Eu resumi, salvo o melhor juízo, 5 derrotas e 5 grandes vitórias nesse período, vitórias de resistência. As 5 derrotas, que são muito expressivas para mim, começa pela aprovação da PEC 95, a do teto de gastos. Isso acabou por prejudicar não só a economia do país, os resultados são catastróficos com essa história do teto, mas, em particular, a área social, educação e saúde. E, para nós, a educação, esse congelamento desses recursos por tantos anos, ele vai trazer consequências terríveis para o país. Nós vamos atrasar do ponto de vista da relação com os demais países, porque todo mundo sabe que, ao investir em educação, você está investindo, na verdade, em desenvolvimento e em soberania. A segunda grande derrota que nós tivemos pós-Dilma foi certamente o governo Temer e o governo Bolsonaro terem abandonado completamente, ou enterrado completamente as metas do Plano Nacional de Educação. Eu era presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 2011, 12, quando nós fizemos a Comissão Especial do PNE, participei muito ativamente e pude ver as 20 metas do Plano Nacional de Educação que respondem ao tema desse debate, da inclusão, como a educação pode ser inclusiva e diminuir os desequilíbrios, as desigualdades sociais, porque todas as 20 metas se preocupavam com todos os aspectos, inclusive o orçamentário, que é a meta 20,
O fato é que foi aprovado o Plano Nacional de Educação como lei, nada mais nada menos, por todo o conjunto dos parlamentares, deputados e senadores. Algo unânime e que, talvez com pouquíssimos precedentes, dada a envergadura de um plano como esse, que foi devidamente, lamentavelmente, dramaticamente enterrado. Uma terceira grande derrota já foi tratada pelo Celso e pela Margarida, que são sucessivos cortes orçamentários, muito agravados esse ano, como já foi falado. Aliás, faço um parênteses aqui, antes que eu esqueça, quero ir para o fim, depois eu volto. E convidar todos vocês a assistir, a participarem. A Margarida vai estar no comando dessa ação, amanhã às 19 horas, do ato virtual em defesa de orçamentos justos para os institutos federais, para as universidades federais e da autonomia universitária. E isto vai reunir, a Margarida pode nos dar detalhes na sua próxima fala, todas as frentes diretamente envolvidas com esse tema, acho que é cerca de uma dezena, e as entidades que fazem parte do universo da defesa da universidade, da educação pública gratuita de qualidade, particularmente no caso das instituições federais de educação superior e de educação, ciência e tecnologia técnica e educação superior e técnica, que são os institutos federais. A quarta grande derrota, então, convidar todos para o ato de amanhã, às 18 horas. A quarta grande derrota foi, sem dúvida nenhuma, esse desrespeito às eleições. Quero me solidarizar não só à comunidade da URGS pela decisão, pela intervenção que foi feita hoje, pela decisão arbitrária, claro que legal, porque está na lista tríplice, mas que não respeita a vontade da comunidade, portanto, julgando a URGS como já foi feito em 12 outras instituições federais, sendo universidades e institutos federais incluídos, num processo de absoluta incompatibilidade entre gestão e comunidade, o que não é nada bom. É ruim para os objetivos que a universidade e os institutos têm que ter para cumprir constitucionais e legais junto à população brasileira. E por quinto, grande derrota que eu colocaria, essa é dramática, e a pandemia nos trouxe uma ampliação do abismo entre aqueles que estudam em escolas particulares com a educação pública. Por quê? Porque ficou claro agora que quem está podendo acompanhar e ter compatibilidade de nível de idade com nível de ensino são aqueles que podem pagar as escolas particulares para ter aulas, o que é correto, por ter aulas nesse período para as crianças e os jovens não ficarem fora, aulas remotas pela internet, enquanto boa parte dos nossos estudantes, pelo atraso, inclusive, na implantação de medidas de democratização do acesso à internet em suas casas, em suas famílias, nós estamos vendo um atraso educacional que vai certamente ser prejudicial não só a eles e às suas famílias, no que diz respeito à sua vida profissional futura, mas também um atraso para o país, porque vai atrasar certamente o nosso desenvolvimento, uma parte importante da nossa geração, com essa defasagem provocada pelo descuido e a inobservância dos valores democráticos de equilíbrio que deve haver, independentemente de classe social e econômica, de oferta do Estado, de serviços do Estado, para igualar as condições de aprendizado, o que agora se tornou dramático. Mas, como disse a Margarida, e como disse o Celso também, tivemos algumas vitórias importantes na luta de resistência. O Fundeb, a primeira, virou política de Estado, não mais política de governo, como os aspectos super positivos que a Margarida já colocou. Nós também fomos capazes de enfrentar e resistir ao Futurice, que era um projeto do governo Bolsonaro para tirar as universidades e os institutos de dentro do Ministério da Educação no que diz respeito ao financiamento, porque a ideia era criar organizações sociais que fossem buscar dinheiro para sustentar os dois sistemas, além de tirar o poder do reitor e passar para um gestor financeiro dessa organização social. Nós fomos completamente contrários a isso, o parlamento teve um papel fundamental e as três iniciativas do Futuro se foram, felizmente, engavetadas. Nós não podemos dizer que foi uma vitória por hora, porque a gente não sabe se esse projeto, que é uma intenção ideológica do governo de privatizar as universidades e os institutos federais, vai voltar ou não. De qualquer sorte, até aqui
fomos vitoriosos na resistência. A quarta questão, o Passera já falou, o FNDCT, aprovamos uma lei no Senado, um projeto de lei no Senado, que agora está na Câmara, que vai impedir que ele seja contingenciado e vai torná-lo um fundo muito importante para financiar a pesquisa, a inovação, a ciência no país, a tecnologia, um fundo permanente, contábil, não mais contábil, financeiro, para sustentar a FINEP, CNPq e tantos projetos de parceria com o setor produtivo. E, por fim, a grande vitória que foi a participação efetiva das universidades e institutos federais na luta contra o Covid, com ações que vão desde participação em programas de fabricação e teste de vacinas, como também da produção de equipamentos, da atenção às pessoas, às vítimas, como é o caso desta pandemia, como é o caso dos hospitais universitários da rede federal, ao lado de outros hospitais públicos e outras universidades grandes do país que estão em outros sistemas. E eu quis fazer esse resumo para mostrar e dar esperança para a gente nas lutas que a gente tem por vir, como já foi falado. O Celso deu um bom quadro, Arthur, de que nós vamos ter vamos precisar encontrar cada vez mais força para fazer esse enfrentamento, porque a cada mês que passa, as novidades contra a educação, de uma maneira geral, elas não param. O governo federal tem uma ideologia clara que nós conhecemos, e esse enfrentamento vai precisar cada vez mais da nossa luta, e eu confio na comunidade, confio na sociedade brasileira, porque todo mundo sabe a importância da educação pública no país, da saúde pública, e agora o SUS está mostrando claramente a sua importância estratégica no enfrentamento da pandemia, e assim, certamente, nós colheremos outras vitórias até que a gente consiga uma retomada do processo civilizatório no nosso país. Muito obrigado nesse primeiro bloco, eu fico por aqui. Gratíssimo, Newton, e uma reclamação, porque o professor Newton roubou, sem saber, uma das que seriam uma das minhas primeiras provocações, que era exatamente entender que o setor de educação talvez tenha sido, em todos os setores da vida nacional, desde o início do governo Bolsonaro, o que demonstrou maior capacidade de resistência e colocou barreiras objetivas à tentativa de destruição do setor. Desde aquela revolta de maio do ano passado, em que a tentativa de atacar a universidade foi detida por um movimento de ruas, inclusive, depois o Futuris, ou Faturice, como se chamava na época, Fundeb e os outros dois aspectos que o Newton levantou agora. Então, acho que isso é uma coisa que eu tinha exatamente pensado na provocação e agradeço muito o Newton por já ter colocado. Ou seja, a educação tem demonstrado que é possível resistir. Com todas as dificuldades, é um alvo contínuo, a criatividade destrutiva é impressionante, mas é um setor que eu acredito que, com muito mais sucesso que vários outros, tem conseguido se manter, pelo menos colocando barreiras contínuas. Então, eu vou partir com uma segunda provocação e deixar vocês à vontade, é claro, para falarem do que quiserem. Fala-se muito que o problema dos serviços públicos brasileiros, em particular a educação, não é um problema de dinheiro. É um problema de mau uso do dinheiro. Não é subfinanciamento, é desperdício, má alocação. E nunca se discute, e se diz claramente, qual é esse nível de superfinanciamento que está havendo. Ou seja, tudo indica que falta dinheiro, sim. Os efeitos de todos os cortes de dinheiro sempre são efeitos na qualidade. Mas eu gostaria, então, que vocês dessem na medida do interesse ou da possibilidade, uma explorada nesse tema, que precisa de dinheiro. Dinheiro é fundamental. Não há como fazer educação sem dinheiro. E, por outro lado, outro ponto que a gente tinha colocado em pauta, quer dizer, a educação como elemento fundamental de redução de desigualdades. Eu pergunto, frente a esse desenho de subfinanciamento que está a caminho, de redução de fundos para todos os setores da educação, tudo indica, então, que nós cresceremos a desigualdade no país. É isso? Seguindo a ordem, Panceira, pode ser primeiro? Claro, claro. Eu acho que é o seguinte, Arthur,
um aspecto que a gente não explora muito, é falar para também a Margarida e o coisa, é a questão do Brasil profissionalizado, que é um aspecto importante, né? Foi um dos grandes programas levantado pelos governos petistas, e teve na época eu trabalhava, era gestor de uma rede de ensino profissional aqui no Rio de Janeiro, a FATEC, e eu lembro como foi importante, né, você ter linha de crédito, mas particularmente a montagem do caderno de oportunidades para a qualificação profissional. Esse aspecto é um aspecto, por exemplo, que está escondido, que não se fala. O outro aspecto que não se fala é a questão dos programas de ampliação da rede de creches nas grandes cidades, né? Aqui em Duque de Caxias, onde eu moro, tem 5 creches sendo construídas, todas com dinheiro desembolsado no governo da Dilma. 5 creches, excelentes creches, né? Todos desembolsados com o dinheiro da Dilma, que foi feito todo o empenho, etc, etc. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Então, aquilo que era para ter dado uma continuidade, né, para você superar uma crise histórica, está parado. Isso foi abandonado. A outra coisa é que quem diz que tem dinheiro demais não conhece rede básica de ensino, as redes municipais de ensino. No final dos anos 90, quando as prefeituras, início dos anos 2000, tinham que cumprir a meta de universalização do acesso, que era correto fazer isso, os municípios saíram comprando galpões, botando divisório e botando aluno para dentro para cumprir as metas. Agora era hora de voltar e dar qualidade para essa infraestrutura. E isso não tem dinheiro para isso. Então, eu falo aqui da Baixada Fluminense, onde eu moro no Duque de Caxias, as escolas aqui são de péssima qualidade. A infraestrutura da escola, eu não falo aqui da qualidade dos professores. É impossível uma criança entrar numa sala de aula, como a gente vê aqui, e aprender, porque é mofo, é calor, é apertado, é muita gente na mesma sala, carteiras velhas, né? E não tem como o professor transmitir o seu conhecimento, por mais bem intencionado, por mais formado que ele seja, porque aquele ambiente não permite que a pessoa faça a transmissão daquilo que conhece, daquilo que sabe. Então, não existe dinheiro. Quer dizer, existe dinheiro, mas é muito pouco. É muito pouco. O Brasil tinha que ampliar muito os recursos para a educação. Por exemplo, o pré-sal, o Fundo Social do Pré-sal, que eles estão tentando acabar, esse ano, ele vai arrecadar em torno de 8 bilhões de reais, 9 bilhões de reais, talvez chegue a 10, eu não sei como é que está, tem que acompanhar. Isso aí. 3,7% disso, ou seja, em torno de 3 bilhões, 4 bilhões, vai para a educação básica. 12,5% disso vai para a saúde. E 50% vai para formar o déficit, o fundo, né? Ou seja, reduzir o déficit público ou o déficit nominal do governo. Né? Vai fazer aquela linha de corte de pagamento da dívida. Ou, final de ano, isso é usado para pagar restos a pagar. Então, existe fonte de recurso, né? Quando o governo precisou financiar aí a Covid, ele foi lá e pegou 325 bilhões de reais do Banco Central e jogou para o Caixa do Tesouro para não dar pedalada. O deputado Paulo Teixeira, do Partido Trabalhador de São Paulo, ele tem um projeto em que ele propõe pegar esse dinheiro que o Fundo Soberano teve de lucro com valorização, desvalorização cambial e empréstimo de juros, que fica em torno de 500 bilhões de reais, e jogar isso na economia, jogar no Tesouro e permitir manter, né, ampliar o financiamento dos programas sociais, mas também manter e retomar o investimento na área de educação e saúde. E tem o FNDCT, o Newton falou aí, que foi aprovado o PLC 135 no Senado, está na Câmara. A Margarida Salomão está nos ajudando a ver se encaminha para botar em votação isso. Eu vi que o Roberto Salles, aí, que é do GT, junto com a Ana Lúcia Gazola, que auxilia o presidente Rodrigo Maia na Câmara, estão nessa batalha com a gente também. Esse é um outro recurso que está aí, eu diria, Newton, que é uma das outras vitórias nossas, porque nós fechamos 2019
com uma ameaça de extinção dos fundos, dentre eles o FNDCT. E nós conseguimos tirar o FNDCT e os fundos setoriais do alcance da PEC 87, se não me engano o nome da PEC. Até foi, aliás, o relatório, uma emenda do líder do Senado, do PT, o senador Rogério Carvalho, que fez uma excelente intervenção e as entidades lá pressionando, o Milton estava lá também, e tirou. Então, o dinheiro existe. O que falta é vontade política de continuar ampliando os gastos. Ampliando os gastos para fazer esse giro. O Arthur, São Paulo não é tão agudo, eu sei que na periferia é muito agudo. Mas aqui na Baixada Fluminense, as escolas do ensino básico são assim, um absurdo. Não tem como exigir que o professor ensine a criança. Não dá para exigir que a criança aprenda naquele ambiente. É infecto, na maior parte da sala de aula. Eu não estou aqui acusando o prefeito, não. Eu não estou aqui discutindo o município. Eu estou dizendo o seguinte, não tem dinheiro para financiar isso aí. E é importante fazer uma distinção, porque em 2006, a rede pública de ensino federal tinha 600 mil alunos no nível superior. Em 2016, 1.200.000 alunos. Então, o PT fez o papel dele. Vinha cumprindo. Óbvio que você não resolve 2 séculos em 16 anos, 14 anos, mas vinha tinha perspectiva de resolução do problema. Agora não tem mais. Agora o que nós temos é o seguinte, estamos retrocedendo a antes dos governos do Lula. Entendeu? Aquilo que nós tínhamos antes. E depois, para recuperar, Newton, os Margueses foram reitores, sabe? Como é difícil reacelerar o sistema e botar para funcionar de novo. Então, quem diz que tem dinheiro demais na educação, não sabe o que é educação, ou é mal intencionado. Porque a educação pública brasileira precisa, sim, de aumentos crescentes do investimento. Depois a gente fala do IDEB, que saiu hoje, aí, o resultado, que é um outro assunto interessante para a gente conversar. Isso aí. Deputado, bola no seu campo. Gente, o Pansiera, eu vou emendar no que ele estava falando. Saiu hoje o IDEB. Tem a matéria na UOL e cuja iniciativa não é absolutamente nossa, da esquerda. O pessoal do Tudo pela Educação. Todos pela Educação. E o que é que eles chamam a atenção? Que os resultados do IDEB se correlacionam de forma linear com o investimento que se faz na educação. Onde se investiu mais, os resultados são melhores. Onde se investiu menos, os resultados são piores. Isso, a rigor, eu nem precisava que alguém me dissesse, eu tenho certeza, como o Pansiera acaba de relatar, não, obviamente, o recurso sozinho não vai garantir uma evolução na qualidade da educação. Agora, sem recurso, nós podemos afirmar com segurança que não acontecerá nada. Nós precisamos de recursos, seja para a infraestrutura das escolas, seja para capacitar os professores. Em muitas escolas brasileiras, especialmente na segunda parte da educação fundamental, quem está dando aula não tem formação adequada para isso. Ainda continuamos com essa situação. Então, essa é uma tese furada. O fato dela ser repetida de uma forma intensa não a torna, por conta disso, verdadeira. Ela é errada. Nós precisamos, sim, de mais recursos para a educação. A OCDE, os dados da OCDE mostram, aquela Education at a Glance, mostram de uma forma também inequívoca que nós estamos, comparativamente a todos os países da OCDE, nós somos quem menos gasta com educação. E agora, com o Fundeb, nós vamos chegar a gastar R$ 5.500 por criança, em média, por ano. Aí eu pergunto às pessoas que fazem esse discurso, geralmente da classe média, da alta classe média,
Quanto você gasta por mês com o seu filho de 4 anos, 5 anos, 6 anos? Quanto? Que além da escola tem a escolinha de futebol, aula de inglês, aula de música, aula de dança. Quanto custa? E para a criança da escola pública, R$ 5.500 é muito dinheiro? Pelo amor de Deus. E aí nós chegamos no segundo ponto que você colocou, Arthur, que é o da redução da desigualdade. O Newton falou sobre isso agora mesmo. Nesse momento, a pandemia, entre outras coisas, abriu a cortina sobre a imensa desigualdade brasileira, também na área pedagógica. Eis que a minoria, porque é minoria mesmo, quem estuda na escola particular, no ensino fundamental, é 15% da população brasileira. Esses 15% possivelmente tiveram condições de dar continuidade à sua educação por meios remotos, têm condições, e aí eu quero dizer a vocês, não é só a questão da falta da internet ou da falta do smartphone. Os dados do PNAD contínuo dizem que, no Brasil, na moradia popular, em média, você tem 3 pessoas por cômodo, por quarto. Então, eu vou perguntar, essas pessoas que agora vão ter que estudar remotamente, onde que elas vão estudar? Elas têm uma mesa? Elas têm um quarto? Elas têm um lugar reservado para elas fazerem essa concentração, que, afinal de contas, todos nós que estudamos sabemos que se você não concentra, você não consegue estudar. Então, eu penso que, nesse momento da pandemia, nós temos que gastar mais dinheiro com a educação, nós temos de mais gente para poder fazer o acompanhamento desses alunos que estão na chuva, que estão desprotegidos. Então, na verdade, nós precisávamos gastar mais dinheiro com a educação. E quero dizer mais para terminar essa minha intervenção. Votamos, Newton, você estava lá, batalhou bravamente por isso, Pancera também. Nós votamos por unanimidade o PNE, que dispunha que nós aumentaríamos até 2024 o gasto com a educação até 10% do PIB. Essa é, na verdade, uma construção nacional, uma construção do Congresso, mas com a fortíssima participação da sociedade. Então, a sociedade brasileira já disse que é necessário um maior investimento em educação. Então, essa tese, que é brandida de forma insistente e irritante, ela não tem base factual, ela não tem elementos que a sustente e, principalmente, ela não corresponde à política que o Estado brasileiro desenhou para a educação nesse momento no Brasil. Muito obrigado. Como estamos ficando premidos de tempo, já passo direto para o Newton. Vamos lá. O objetivo claramente do governo Bolsonaro ao desmontar o Estado e, sobretudo agora, nesse projeto de reforma administrativa que é para liquidar com as funções principais nas áreas que interessam ao povo e transformar os serviços públicos em cupons, vouchers, como se fala, para as pessoas irem usar no mercado, tem essa visão clara privatista de que quem vai solucionar os problemas do Brasil é o mercado e não o Estado. Isso é um maior equívoco que se pode cometer, histórico em relação a qualquer país, mesmo do mundo capitalista, e é esta a origem de ficar falando 200 milhões de vezes a mesma coisa, com o objetivo de convencer os parlamentares a aprovarem um plano que desmonta completamente toda a estrutura de funcionamento do Estado brasileiro que está a serviço da maioria da população, sobretudo das classes mais humildes. E nesse caso específico de quem fala contra, quem fala, na verdade, dissemina a mentira de que gasta-se muito em educação, a Margarida terminou a fala dela e eu quero recuperar, porque é importante que todos saibam que no mundo da OCDE, no mundo capitalista mais avançado,
em média, das suas riquezas, os países investem 7% do seu PIB, da sua riqueza, em educação, em média. O Brasil, quando nós discutimos o Plano Nacional de Educação, estava chegando, por conta dos governos petistas, a um número próximo de 6% do PIB. E o que nós aprovamos, observe bem, eu vou repetir, todos os senadores e todos os deputados federais, é que até 2024, como a Margarida disse, nós iríamos a 10%. Aí se pergunta, vocês poderiam perguntar, mas se a média é 7% dos países desenvolvidos, por que é que os parlamentares brasileiros resolveram investir 10%? Simplesmente era gradual até 2024, porque era preciso recuperar todo o atraso de investimentos educacionais deprimidos, eu diria, inferiores à necessidade do país e da sua população, que aconteceram, sobretudo, quando nós tínhamos por volta de 3% do PIB, apenas 3%, 4% no máximo, aplicado em educação. Quer dizer, nós aplicávamos metade dos recursos em educação que os países desenvolvidos aplicavam. Depois, com os governos do PT, chegamos a quase 6%, e o objetivo era recuperar o passado para que a gente pudesse avançar no desenvolvimento, na construção de uma sociedade mais justa, desenvolvida, e que fosse condizente com a sexta posição que nós, naquela época, estávamos do ponto de vista de riqueza no mundo, o sexto país. Então, na verdade, esta falácia que você bem aponta, Arthur, e os demais colegas desse painel virtual, mostra que não é possível que um conjunto de deputados e senadores, por unanimidade, tenha aprovado algo tão espetacular para a história do país, sem entender qual é o papel que a educação joga no processo de construção da dignidade humana, do avanço pessoal de cada qual, profissional e pessoal, e cultural, por que não dizer, e, sobretudo, no desenvolvimento econômico do país. Eu diria que, como eu sei que nós estamos com o tempo apertado, eu quero voltar ao tema da convocação dessa reunião amanhã. Margarida, você podia dar uma falinha nisso, porque você coordena a frente de apoio às universidades, a frente que coordena as ações dos institutos federais em que eu trabalho hoje, e outras frentes, para que a gente possa fazer um movimento muito forte amanhã, parlamentares e sociedade, em defesa dos orçamentos dos institutos das universidades federais. Você podia falar isso, Margarida? Em um minuto, porque sabemos que estamos aí realmente, mas já sem tempo. Olha só, amanhã, 19 horas, todas as frentes parlamentares ligadas à questão da educação, a Frente Nacional de Educação, a das universidades, a dos institutos federais, a da educação básica, todas, são quase em número de 10. Elas todas juntas estão fazendo essa grande convocação para exatamente obter apoio para que a gente consiga rever a peça orçamentária. Não há condições. Trata-se de inviabilidade da educação no país ano que vem. Não é possível o teto de gastos, não é possível esses valores que já estavam deprimidos serem reduzidos ainda mais. Por que são as frentes que estão convocando e não os partidos? Porque as frentes são multipartidárias. Então, essa é, na verdade, o pulo do gato. É porque você tem gente de todos os partidos fazendo a defesa da educação. E isso é necessário, porque isso não é um tema de um partido, isso é um tema da nação. Com esse chamado à ação da Margarida, eu queria, infelizmente, concluir o programa de hoje, agradecendo muito a presença de vocês três e dizendo que ele deixou o famoso gostinho de quero mais. Eu tenho certeza que falo em nome de quem assistiu, sem a menor pretensão, acho que posso falar em nome de todo o público que esteve nos assistindo e do público que com certeza assistirá gravado, porque é uma coisa que se tornou bastante habitual nesses programas por internet, que é essa possibilidade do público se espalhar no tempo,
porque as pessoas assistem em outros momentos da sua conveniência, etc. Então, eu tenho certeza que deixou o gostinho de quero mais. Mostrou que o assunto tem uma importância enorme, tem uma importância suprapartidária, tem uma importância de projeto nacional e que, evidentemente, é tão rico de aspectos que já fica feito no ar o convite para, assim que a gente encaixar na grade, fazer a volta desse mesmo programa, a sua versão 2. Retorno. Oi? O retorno, exatamente. Era a palavra que estava me faltando. Nós faremos o programa O Retorno. Muito obrigado a vocês, em nome da Fundação, em meu nome pessoal. Muito obrigado a quem nos assistiu até agora e a quem nos assistirá. E por aqui ficamos, e o programa retorna na próxima sexta-feira. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, boa noite.